O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Salmo 23, versículo 1. Com essas palavras, uma jornada extraordinária teve início, uma jornada que ecoaria pela eternidade. Hoje vamos navegar pela vida, pelos triunfos e pelos desafios do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Nascido nas colinas de Belém, Davi começou sua vida como pastor de ovelhas. Era uma tarefa humilde, mas a responsabilidade de cuidar de um rebanho frágil e indefeso o ensinou lições inestimáveis de liderança, paciência e compaixão. O jovem Davi, muitas vezes solitário nas colinas, encontrava consolo na beleza da criação de Deus ao seu redor. Ele contemplava o céu estrelado e, sob o manto escuro da noite, buscava a presença do Criador. Foi nessas noites silenciosas que Davi começou a compor os primeiros versos dos salmos que um dia inspirariam nações. Suas músicas, nascidas nas colinas de Belém, eram melodias de gratidão e adoração, uma expressão íntima de sua relação com Deus. Davi dominou a harpa e seu dom musical se tornaria uma ferramenta poderosa para acalmar o espírito atribulado do rei Saul. Em uma reviravolta notável do destino, ele foi chamado da solidão das colinas para tocar no palácio, onde sua música traria alívio a um rei atormentado. Cada nota da harpa de Davi era uma oração silenciosa, uma conexão profunda com o Deus que o escolhera. Sua habilidade musical não era apenas um talento, mas uma expressão de sua devoção. No entanto, a vida de Davi estava prestes a tomar um rumo extraordinário. Ele foi chamado por Deus, ungido pelo profeta Samuel como o próximo rei de Israel. A partir desse momento, a simples vida de pastor de ovelhas se transformaria em uma jornada de triunfos e desafios, que moldaria uma das figuras mais emblemáticas da história bíblica. Esses primeiros anos de preparação, onde Davi cuidava das ovelhas com amor e coragem, provaram ser a base sólida para os desafios que ele enfrentaria como rei de Israel. A escolha divina que começou nas colinas de Belém estava prestes a se desdobrar em uma epopeia de fé, coragem e destino. A história de Davi é marcada por coragem inabalável. Diante do gigante Golias, com uma simples funda e uma fé inquebrantável, ele derrotou o inimigo de Israel. Mas essa batalha foi mais do que apenas um confronto físico. Foi um momento de definição na vida de Davi. Quando Golias, um guerreiro filisteu colossal, desafiou os exércitos de Israel, eles tremeram de medo. Mas Davi, o jovem pastor que se tornara um guerreiro destemido, viu a oportunidade de demonstrar sua fé em Deus e sua determinação em proteger seu povo. Davi rejeitou a armadura pesada oferecida a ele e escolheu confiar em Deus e na habilidade que havia desenvolvido ao cuidar de suas ovelhas. Ele pegou sua funda, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e avançou em direção ao gigante. O confronto épico que se seguiu foi muito mais do que um duelo físico. Era uma batalha de fé contra medo, confiança contra dúvida. Enquanto Golias ameaçava com suas palavras, Davi confiava no poder de Deus. Com uma única pedra lançada com precisão, Davi derrotou o gigante. Golias caiu, e o exército filisteu fugiu em pânico. Davi provou que não era apenas um valente guerreiro, mas também um homem de fé e coragem. A vitória sobre Golias consolidou a reputação de Davi como um líder corajoso e inspirador. Ele se tornou uma figura amada em Israel, e sua jornada em direção ao trono estava apenas começando. Mas o confronto com Golias também ensinou uma lição fundamental, que não importa quão formidável seja o adversário com fé e determinação, qualquer gigante pode ser derrubado. Davi era mais do que um guerreiro valente. Ele era um talentoso compositor de salmos, expressando sua devoção e anseios nas belas palavras do Salmo 23 e em muitos outros. Mas suas canções eram mais do que simples poesia. Eram uma janela para sua alma e uma conexão profunda com Deus. Cada acorde que Davi dedilhava em sua harpa era uma oração, uma adoração sincera a Deus. Sua música tocava os corações das pessoas e iluminava suas almas. Nas noites sombrias do deserto ou nos dias de triunfo nos campos de batalha, Davi encontrava conforto e expressão na música. A habilidade musical de Davi não passou despercebida. Ele foi chamado para tocar sua harpa no palácio do rei Saul. Suas melodias eram como um bálsamo para a alma atribulada do rei. Davi, com sua música, trouxe alívio aos momentos de angústia de Saul. Um testemunho de como a arte e a fé podem acalmar até mesmo os corações mais atormentados. Mas a música de Davi não era apenas para os outros.
Era uma expressão íntima de sua própria jornada espiritual. Em seus salmos, ele derramava suas alegrias, dores, dúvidas e louvores a Deus. Suas palavras ressoam através dos séculos, tocando gerações com sua profundidade espiritual. Mas a jornada de Davi estava longe de ser perfeita. Ele subiu ao trono como o rei amado de Israel, ungido por Deus, mas sua humanidade o acompanhava. Em um dos capítulos mais sombrios de sua vida, Davi cometeu um erro grave. O pecado com Batseba abalou sua vida e a nação que liderava. Mas o que define um homem não é apenas seu triunfo, mas como ele lida com o fracasso. Davi não tentou esconder seus erros. Ele os enfrentou de frente. Sua jornada de pecado e arrependimento revela sua humanidade, sua luta contra as fraquezas comuns a todos nós. Em suas palavras angustiadas, registradas no Salmo 51, ele clama por misericórdia e perdão. A resposta de Deus ao arrependimento sincero de Davi foi a misericórdia. Davi experimentou a profunda graça e perdão de Deus, uma lição que ecoa através das eras. Sua história nos lembra que, mesmo quando falhamos, a misericórdia de Deus é abundante. Davi não tentou esconder seus erros, e suas falhas o tornaram mais humano e acessível ao povo que governava. Sua jornada de pecado e redenção não diminuiu sua grandeza, mas, ao contrário, destacou a profundidade de sua fé e relacionamento com Deus. Após seu período de arrependimento, Davi voltou a adorar a Deus com todo o coração. Seus salmos de alegria e louvor, como o Salmo 32, refletem sua gratidão pelo perdão divino e sua restauração espiritual. Sob o governo de Davi, Israel floresceu como nunca antes. Sua coragem e estratégia o levaram a uma conquista notável: a cidade de Jerusalém. Ele a transformou em uma capital digna de sua nação, tornando-se um símbolo de unidade e poder. O reino unificado de Israel foi uma das maiores realizações de Davi. Ele reuniu as tribos que antes estavam divididas e estabeleceu um governo forte e justo. Seu reinado era marcado por vitórias militares, justiça e uma busca contínua por Deus. A busca de Davi por Deus era uma parte central de seu governo. Ele consultava o Senhor em todas as decisões importantes, buscando orientação divina. Suas ações eram guiadas por uma profunda fé e uma confiança inabalável no plano de Deus para Israel. Durante seu reinado glorioso, Davi expandiu as fronteiras de Israel e fortaleceu sua influência na região. Sua habilidade estratégica e liderança inspiradora o transformaram em um líder respeitado não apenas por seu povo, mas também por nações vizinhas. O Salmo 23, escrito por Davi durante esse período, reflete sua confiança em Deus como o pastor de Israel. Suas palavras continuam a inspirar e consolar pessoas em todo o mundo, um testemunho duradouro de sua fé e relacionamento com o divino. O coração de Davi estava profundamente conectado a Deus. Suas orações eram mais do que meras palavras. Eram expressões sinceras de sua busca constante pelo Senhor. Ele buscava a orientação divina em todos os momentos de sua vida. A profunda relação de Davi com Deus o destacou como um homem segundo o coração de Deus. Sua fé era tão profunda que ele ansiava construir um templo grandioso para Deus, uma casa digna de sua presença. Mas Deus tinha outros planos. Ele prometeu a Davi que sua linhagem seria eterna, culminando na vinda do Messias. Embora Davi não construísse o templo, sua devoção e seu desejo sincero foram reconhecidos por Deus. A promessa de uma linhagem eterna trouxe esperança não apenas para Davi, mas para todo o povo de Israel. Davi entendia que seu reinado era apenas uma parte de um plano maior, uma história que se desdobraria ao longo dos séculos. Mesmo com todas as responsabilidades de governar uma nação, Davi nunca deixou de adorar a Deus. Suas músicas e salmos continuaram a fluir de seu coração, inspirando as gerações futuras a buscar Deus com fervor. À medida que Davi envelhecia, seu amor por Deus e sua sabedoria se tornavam mais profundos. Ele estava preparando o caminho para seu filho Salomão, passando a tocha do governo e a responsabilidade de construir o templo de Deus. O legado de Davi não se limitava a conquistas militares ou a um reinado glorioso. Seu verdadeiro legado era sua fé inabalável, sua coragem diante dos desafios e sua adoração a Deus, que continuariam a influenciar gerações futuras. As palavras de Davi nos lembram que a fé é uma jornada, com altos e baixos, mas sempre com Deus ao nosso lado. Seus salmos nos conectam com o divino e nos inspiram a buscá-lo com corações sinceros. E assim, a jornada de Davi chegou ao fim.
Depois de uma vida repleta de aventuras, desafios e devoção a Deus, ele descansou em paz. Seu legado permaneceria vivo, continuando a inspirar milhões ao longo dos séculos. A história de Davi nos lembra que todos nós enfrentamos desafios e cometemos erros, mas é em nossa busca por Deus que encontramos graça e propósito. O legado de Davi transcendeu seu tempo. Sua história é um testemunho de que, mesmo em nossa humanidade imperfeita, podemos encontrar graça e favor diante de Deus. Ele nos ensina que, independentemente de nossas falhas, nossa fé e devoção podem ser recompensadas. As palavras de Davi nos inspiram a buscar a face de Deus, a confiar na sua misericórdia e a encontrar coragem nos momentos de adversidade. Sua vida é um exemplo de como a jornada espiritual é cheia de altos e baixos, mas com Deus como nosso guia, podemos superar qualquer obstáculo. A história de Davi é uma lembrança de que, não importa de onde você vem, suas falhas ou triunfos, Deus pode usar sua vida de maneiras extraordinárias. Que a jornada de Davi nos inspire a viver com coragem, fé e um coração voltado para Deus. Obrigado por assistir a esta jornada épica. Se você foi tocado por essa história, compartilhe-a com outros. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias inspiradoras. Até a próxima viagem através das páginas da Bíblia.